Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que espera ansiosamente pela volta de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Me enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra traga paz para a tua vida, para a tua casa, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, povo que irá morar no céu, acalmemos os nossos corações. Não é o fim do mundo. Essa crise pandêmica que estamos vivendo nos dias de hoje não é o fim de tudo. Que ninguém se alarme e que ninguém se permita ser enganado. Existem pessoas, meus irmãos, sem conhecimento, que estão atribuindo o momento crítico atual da pandemia mundial à chegada do Apocalipse. Meus irmãos, nós, os que somos do Senhor e temos conhecimento da verdade, precisamos alçar as nossas vozes para que o mundo compreenda que existe algo além das fake news que são elaboradas justamente para desestabilizar o mundo. Do desconhecimento que reina entre as pessoas e da malícia de alguns, que agem movidos por interesses políticos ou mesmo satânicos. Ainda não é o fim. Mas como Jesus nos esclarece no trecho inicial que apresentamos, ao contrário, é o princípio, mas o princípio das dores. Então, meus irmãos, estejamos preparados, porque se é o princípio, mais dores estão por vir. Contudo, não nos enganemos.
É um dos sinais de que o fim está muito próximo, de que Jesus está voltando em glória e majestade para julgar a cada um segundo as suas obras e para levar consigo a sua noiva, a sua igreja amada. Meus irmãos, a volta de Jesus é eminente e iminente. Mas seria isso bom ou ruim? Depende. Para nós, povo de Deus, isso é muito bom, porque seremos resgatados, meus irmãos, desse mundo perverso para a nossa salvação eterna, para o seio de Abraão, para viver para sempre com o Senhor, no lugar de graça e de paz, no paraíso. Mas para os ímpios, os que desprezam Jesus, a vida do Senhor e juiz será muito ruim para eles, porque todo engano se desfará e a condenação deles será fatalmente inevitável. E os que hoje temem a morte carnal, certamente, meus irmãos, irão experimentar também o sofrimento e a morte espiritual. Atentem, meus irmãos, para o pequeno, grande detalhe. Existem pessoas, inclusive no meio evangélico, que afirmam que todos serão salvos. Mas o que encontramos na Bíblia, meus irmãos, é que Cristo veio a este mundo para dar a sua vida por amor de muitos, mas não de todos. E que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Depois, no livro de João, está escrito que Jesus deu a sua vida por amor dos seus amigos. Apenas dos seus amigos. E não de todas as pessoas. Precisamos sempre manter a nossa fidelidade e fazer o nosso melhor para o Senhor, para garantirmos a nossa posição entre os seus amigos escolhidos. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas como podemos afirmar que está próximo o fim? Jesus nos esclareceu, no trecho inicial que apresentamos, respondendo aos seus discípulos, falando sobre os sinais da sua volta e do fim do mundo. E ele disse para que tenhamos cautela e que não nos deixemos ser enganados. Então, meus irmãos, ele estava se referindo à existência de pessoas mal intencionadas, enganadoras, que falam mentiras e divulgam fake news. Justamente, meus irmãos, o que mais encontramos nos dias de hoje. Jesus falou também de guerras e rumores de guerras, e fome, e pestes, e terremotos. Pois bem, meus irmãos,
além dos cataclismas e das batalhas militares e paramilitares que estão ocorrendo em várias partes do mundo, todo o planeta está, nesse momento, em uma guerra biológica contra essa pandemia que paralisou o mundo, demonstrando, meus irmãos, o quão frágeis nós somos e que toda altivez e arrogância para nada servem, porque com um vírus, com uma minúscula célula invisível a olho nu, o Senhor derruba a tudo, de uma só vez, destrói todas as nossas fortalezas, usando apenas um vírus. Jesus fala também, meus amados, de perseguição e morte ao povo de Deus, de traição e ódio, do esfriamento do amor no mundo, coisas que temos visto diariamente, que estão ocorrendo por todo o planeta, em toda parte. Jesus deixou bem claro, meus irmãos, que isso é o princípio das dores, apenas o princípio, e que o Evangelho será pregado em todo o mundo, e que aí então virá o fim. Ora, com o advento e a expansão da internet em todos os países, como tem ocorrido nos últimos anos, meus amados, pregar o Evangelho em todo o mundo passou a ser algo factível e que poderá ser realizado em um espaço de tempo surpreendente. Então precisamos estar todos preparados. A nossa redenção está cada dia mais próxima. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, todas as pessoas têm a curiosidade de saber acerca dos últimos dias, tanto do mundo quanto das vidas de cada um. Mas os filhos de Deus também se interessam por uma outra pergunta que surge antes dessas duas, que é justamente sobre o retorno de Jesus. Essas, meus irmãos, são respostas que não estão disponibilizadas para nós. Jesus afirmou, no trecho que acabamos de apresentar, que ninguém sabe quando esses eventos ocorrerão, apenas o Pai. Jesus esclareceu que na sua volta o mundo estará como nos dias de Noé, em que a terra estava cheia de corrupção e violência, e as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a vida de sobre a terra. O que a Bíblia nos esclarece com esse trecho, meus irmãos, é que as pessoas não estavam preocupadas com outra coisa, senão com a satisfação pessoal, com o prazer carnal individual. E de Deus ninguém queria saber. Exatamente como vemos hoje.
E isso se comprova, meus irmãos, pela expressão davam-se em casamento. Porque essa expressão se refere tanto à fornicação, que corresponde ao sexo realizado fora do casamento, quanto à união entre pessoas do mesmo sexo. Porque também para Deus, meus irmãos, isso não é um casamento consumado. As pessoas apenas se deram em casamento. Para os homens, pode até ser, mas para Deus não é. Nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra, dias que antecederam a destruição, as pessoas viviam justamente assim, como nos dias de hoje, no homossexualismo e na rebeldia. Então, se estamos vivendo como nos dias de Noé, esse é mais um dos sinais do fim dos tempos. Gênesis 6, 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Lucas 21, 8. Disse então ele: vede, não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Sobre a forte incidência do engano, da mentira existente no mundo, o apóstolo deixa bem claro que isso não ocorre apenas no mundo, mas principalmente, sabe onde, meu amado irmão, minha amada irmã? Dentro da casa de Deus. Esses são os que o apóstolo Paulo chama de vãos enganadores e ressalta que se refere principalmente aos da circuncisão, ou seja, aos que ainda vivem da lei de Moisés. Eles não estão soltos no mundo,
estão dentro da casa de Deus, em locais denominados igreja. O apóstolo esclarece que são pessoas que convém tapar a boca, porque andam transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém, e tudo isso para alimentar a sua torpe ganância. Portanto, meus amados irmãos, é preciso tomar muito cuidado com a doutrina a que nos submetemos. Esclareço que doutrina, meus irmãos, significa ensinamento. E existe ensino, meus irmãos, que não convém. Quem aceitaria ser ensinado por um professor que não tenha conhecimento do assunto? Não podemos aceitar sermos doutrinados por pessoas que não estão em linha com a palavra e com os propósitos de Deus. Não importa, meus irmãos, se o pregador tem voz de locutor, se tem boa pinta, se fala bonito, ou se tem uma linda palavra. Tem que ser a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da graça de Jesus, o único caminho para a salvação. Paulo nos recomenda ainda, meus irmãos, que não entremos em debates, ou contendas, ou discussões com os irmãos da lei, os quais ele chama de hereges, corruptos de entendimento e privados da verdade. E o apóstolo nos recomenda isso, meus irmãos, afirmando que são discussões inúteis e vãs. E esclarece ainda, meus irmãos, que essas pessoas estão pervertidas e já estão condenadas. Olha o tamanho do perigo, meus irmãos. No livro de Hebreus, encontramos a revelação de que somente a graça é capaz de fortalecer o nosso espírito. E que, então, rejeitemos as outras doutrinas, quaisquer outras doutrinas, de que nada serviram aos que a elas se entregaram. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1:14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 3:8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o,
sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, diante da situação atual, da crise mundial, as pessoas sem Deus se desesperam e só conseguem esperar pelo pior. E vivem assustadas e amedrontadas. E isso tudo, meus irmãos, catalisado pela mídia, que derrama todos os dias toneladas de informações sensacionalistas, visando com isso ganhar a nossa audiência. E ganham a atenção de muitos que só se interessam por catástrofes. E tudo ainda temperado, meus irmãos, com a enxurrada de notícias falsas que transitam todos os dias pela internet. Ao invés de acalmar e tranquilizar as pessoas, e nem falo de fé, meus irmãos, porque ninguém pode dar o que não tem. O mundo busca inflamar as pessoas contra Deus e contra elas mesmas, através da indústria do medo. Ora, é certo, meus irmãos, que algumas pessoas precisam de um tratamento de choque para poder se cuidar. Mas ninguém necessita disso o tempo todo. A grande maioria, meus irmãos, das pessoas só consegue se angustiar. E nós sabemos que o medo, meus irmãos, é o oposto da fé. Você ainda perde tempo, meus irmãos, com os noticiários e as informações das redes sociais? Observem bem, meus irmãos, a forma como são transmitidas as notícias, principalmente por algumas emissoras jornalísticas com fundamentação política. Num país de 210 milhões de habitantes, meus irmãos, uma coisa é falar, por exemplo, de 20 mil mortos. Outra coisa, meus irmãos, é esclarecer que esse número corresponde a apenas 0,009% da população. Ou seja, corresponde a 9 mortes a cada 100 mil habitantes. Essas emissoras falam de 200 mil infectados, mas omitem que aproximadamente a metade consegue a recuperação.
Meus irmãos, não se fala de outra coisa a não ser do vírus, da sua expansão, pela quantidade de pessoas infectadas todos os dias e da sua consequente mortandade. Quantos, meus irmãos, num momento como esse, se aventuram a falar da vida, do Deus da vida? É como se essa peste, meus irmãos, fosse um elemento milagroso e houvesse erradicado, meus irmãos, todas as outras enfermidades do mundo. Você já notou que ninguém morre mais de infarto do miocárdio, de diabetes, e nem mesmo da dengue e do sarampo, que já estavam matando antes do início da pandemia? Será que o vírus curou a todos os outros males? Eu não acredito na maioria das informações da mídia. E estou certo que nós estamos diante de dados manipulados pela mão do inimigo. Então, meus irmãos, as pessoas estão vivendo assim. Espirrou, já pensa, opa, peguei. Tossiu, logo pensa, acho que chegou a mim. Se tiver febre, então, meus irmãos, ninguém pensa que pode ser uma virose tão comum com a mudança de tempo do outono. A pessoa já grita, acho que me contaminei. Até mesmo, meus irmãos, se surgir uma leve e inocente dor de cabeça, a pessoa pensa, ou alguém vai lhe dizer, isso é o corona. E com isso, meus irmãos, segundo os médicos, cada informação negativa que você recebe, a sua imunidade baixa por até 20 horas. E aí, a pessoa fica mesmo, meus irmãos, susceptível a contrair o mal. Como disse Jó, o que muito tememos é o que atraímos. E isso mesmo a despeito de toda a precaução que possamos estar tomando. Enquanto isso, a palavra de Deus nos revela que a fé vem pelo ouvir, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então é a Bíblia, meus irmãos, que temos que nos dedicar, e não a mídia. E essa doença demoníaca já ganhou até um apelido carinhoso. Você sabe o que significa Covid-19, meu irmão? É a abreviação da expressão em inglês Coronavirus Disease, que significa doença do coronavírus. E o 19 é a indicação do ano em que ele se manifestou no mundo nessa nova versão. Eu não gosto de usar essa expressão, meu irmão, essa denominação, porque para mim isso continua a ser um mal diabólico. Está no mundo com a permissão de Deus, mas é do diabo. Então, para mim, não tem que ter carinho com isso, mas apenas oração e repreensão no nome de Jesus. Enquanto isso, meus irmãos, Deus está falando ao seu povo, não temas. Então, irmãos, esqueçamos a mídia, leiamos a Bíblia e permaneçamos seguros no Senhor,
porque sabemos que o medo não é de Deus. Jó 3, 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Isaías 41, 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias a Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus amados, não há dúvida de que o Senhor está, através dessa peste, trazendo a sua justiça sobre o mundo. E está bem que o faça. Afinal, Ele é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. O mundo não entende as coisas espirituais, não tem paz, e tudo isso porque não tem fé. E muito menos tem a Deus. Não aceite, meu amado irmão, minha amada irmã, ser manipulado pela mídia, por pessoas que não têm Deus, ou por aquelas que escondem em seu interior algum interesse obscuro, diferente da divulgação das verdades de Deus. Leia a Bíblia, meus irmãos. Siga as orientações bíblicas. Confie no Senhor e você estará seguro em todos os tempos. Você crê que pode confiar nas pessoas? Eu sempre ouvi dizer que ovo era perigosíssimo por causa do colesterol e que só poderíamos consumir no máximo 2 por semana e assim mesmo evitando a gema. Você deve ter ouvido isso também no passado. Agora a nova ordem, meus irmãos, de um dia para outro mudou, né? É de que podemos comer 6 a 8 ovos todos os dias já no café da manhã. E aí? De que lado você fica? Sempre ouvi dizer também, meus irmãos, que manteiga era prejudicial para a saúde, porque era gordura animal. E que a margarina, sim, procedente de vegetais, era saudável. Agora, meus irmãos, a orientação é para consumir manteiga e abandonar a margarina. E aí, o que decidimos? Também quando surgiu o óleo de soja, meus irmãos, foi a grande solução para a saúde. Agora a nova orientação é para voltarmos a consumir a banha de porco, que é uma gordura saturada. Os médicos sempre recomendaram tomar sol, mas evitar o horário das 10 às 16. Agora vejo médicos dizendo que o sol tem que ser tomado entre as 10 e 16 horas. O que fazemos? Vemos uma autoridade dizendo que temos que sair de casa para trabalhar e outra, ao mesmo tempo, insistindo que devemos ficar nas nossas casas. O que decidimos diante disso, meus irmãos? De que lado ficamos? Nós
povo de Deus, temos que ficar do lado da palavra de Deus, do lado de Deus. É o único em quem nós podemos confiar. Jeremias 6:13. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha de meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 8:15. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, não é o fim da quarentena, ainda não, mas ele vai chegar. Seja paciente. Todos estamos tendo, meus irmãos, que nos disciplinar para cumprir com as instruções das autoridades no tocante à nossa segurança diante dessa ameaça que está sobre o mundo. Mas pela fé afirmamos, declaramos que logo estaremos de volta ao convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, na nossa congregação. Existem pessoas, meus irmãos, exclamando que já não aguentam mais ficar em casa. Outros estão ansiosos, deprimidos, e muitos estão se sentindo inseguros com relação ao dia de amanhã. Bem, meus irmãos, vamos por partes. Primeiro, não devemos murmurar com relação a nada, nem mesmo pela situação a que estamos todos submetidos. A murmuração não agrada a Deus, e, em bem da verdade, ela não serve para resolver o problema, não serve para nada, além de causar estresse e nos desgastar diante da face de Deus. Ficar em casa, meus irmãos, não é uma opção, é uma obrigação. Então, simplesmente fique. Não existe o não aguentar, meus irmãos. É aguentar ou aguentar. Não tratemos um problema mundial, meus irmãos, como sendo um problema pessoal. Todo mundo está passando pela mesma angústia que nós. Por que seríamos nós mais fracos do que o resto do mundo? Procure, meu irmão, ocupação durante esse período, principalmente na palavra de Deus. E nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, preste muita atenção. Ficar em casa sempre será muito melhor do que ficar no hospital.
Com relação ao amanhã, meus irmãos, ao dia de amanhã, coloque nas mãos de Deus e viva o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Tenha sempre em mente que estamos todos sendo testados durante esse isolamento. Ou será que você já acha que Deus não está mais no controle de tudo? Também não é o fim da ameaça, infelizmente, meus irmãos, mas ele se aproxima, no nome de Jesus. E as línguas pessimistas, ou do maligno, ou do desconhecimento, continuam destilando seu veneno de que toda a população do Brasil será contaminada. Outros falam que 70% da população será infectada. Meus amados, não creiam. Isso é um sofisma. Ou pura malícia. Ou um grande desconhecimento. A população atual do Brasil, meus irmãos, anda em torno de 210 milhões de habitantes. E não é possível, meus irmãos, que essa peste vá alcançar 147 milhões de pessoas no nosso país. Já que em nenhum país, meus irmãos, a contaminação ultrapassou 2 milhões de pessoas. O que corresponderia no Brasil, meus irmãos, a aproximadamente 1% da população. Quando as pessoas falam de toda a população, estão falando de 100%, e nós aqui estamos numericamente demonstrando que não chega a 1%. É óbvio, meus irmãos, que estão confundindo ou fazendo mau uso dos números, porque 70% é um número muito usado pelos médicos, cientistas, biólogos e pesquisadores, mas não é para a quantidade de infectados, e sim para a quantidade de imunizados. Então, isso seria o total da soma dos infectados mais os imunizados por uma ampla campanha de vacinação. E seria, meus irmãos, o resultado de vários anos, ou até possivelmente décadas, de campanhas de vacinação. Quando então se poderia considerar que a epidemia estaria sob controle. Essa pandemia, meus irmãos, não irá alcançar nem 1% da população. E eu diria que nem mesmo 0,5% da população. Que assim seja, no nome de Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus irmãos, outro sentido que certamente está oculto nas entrelinhas da mídia, da forma como vem procedendo, é o de paralisar o mundo, inclusive o povo de Deus, e subsequentemente interromper o cumprimento da missão por nós recebida do Senhor, de pregarmos o Evangelho, as verdades de Deus,
para todas as criaturas de Deus. Como vimos no trecho inicial, meus irmãos, Jesus só vai voltar depois que o Evangelho houver sido pregado para todo mundo. Então, nós não podemos parar. Precisamos falar cada vez mais do Evangelho, das verdades de Deus. Mas é do Evangelho verdadeiro, irmãos. Do Evangelho da graça de Jesus. Esse é o único Evangelho existente. O único Evangelho verdadeiro. Esse é o que temos de pregar para o mundo. Não requeramos, meus irmãos, dos nossos irmãos, o cumprimento das obras da lei? Paremos com a lei de uma vez, meus irmãos. Essa lei que o Senhor já eliminou há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, não se submetam ao judaísmo, à lei de Moisés. Esses rituais de jejum de alimentos, batismo nas águas, subida aos montes, vigílias, não servem para absolutamente nada, além de negar a Jesus e toda a sua obra. Deus espera de nós, meus irmãos, misericórdia e não sacrifícios. Ore ao Senhor, meus irmãos, existe um mundo muito melhor do que esse que vocês estão vivendo. E olhem que não estou me referindo ao paraíso ainda. É aqui mesmo, neste mundo presente. É a graça de Jesus. O único caminho para a salvação, a vida pela fé em Jesus, a vida em espírito, com a liberdade com que Cristo nos libertou. Se libertem, meus irmãos, vocês também da lei. Essa não é a vontade de Deus para nós. Ele me libertou. E se você orar, Ele vai libertar você também. É curioso, meus irmãos, como que para retirar a lei das pessoas, Jesus levou apenas o tempo de exclamar que estava consumado e o véu do templo se rasgar de cima a baixo. Foram apenas alguns minutos. Mas para retirar as pessoas da lei, meus irmãos, já vão mais de 2000 anos de trabalho árduo e ele ainda não conseguiu. Mateus 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada.
1 Coríntios 4, 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Meu amado irmão, minha amada irmã, você está esperando ansiosamente pela vinda de Cristo? Note que a volta de Jesus, meus irmãos, significa praticamente o fim de tudo neste mundo presente. E aí? Qual é a tua posição? Você fica com Jesus ou fica com o mundo? Se você ama a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não pode amar ao mundo. Então não pode estar preso às coisas do mundo. Existem pessoas, inclusive dentre o povo de Deus, que têm medo da morte, ou estão agarrados ao seu patrimônio, ou a algum prazer mundano. Meus irmãos, a volta de Jesus tem que ser o evento mais importante para nós depois da sua ressurreição. O mais esperado por todo o povo de Deus, porque significa a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação de todo o mal que estamos sofrendo neste mundo. A nossa salvação eterna. Ocorre que quem tem certeza da sua salvação espera pela chegada de Jesus. Mas quem não está assim, digamos, tão seguro, se agarra ao mundo. É lamentável, meus irmãos, que isso ocorra entre o povo de Deus. Mas o fato é que ocorre. Meus amados irmãos, o fim desta vida, pelas mãos de Deus, para nós, povo de Deus, significa o início da nossa vida eterna com Jesus. Então, medo de quê? Alegre o teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, e dê glória a Deus. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não é o fim do mundo. Acalme os seus corações, pessoas do mundo, e tranquilizem os seus corações, povo de Deus, conscientes, entretanto, de que o fim está próximo. Meus amados irmãos, é a reta final. Jesus está chegando. Alegria para muitos, espanto para muitos outros. Quando deveria ser simplesmente felicidade para toda e qualquer criatura de Deus. Mas sabemos, meus irmãos, que nem todos alcançarão a salvação. E essa é uma situação que nós não conseguimos mudar com as nossas mãos. O que podemos fazer, meus amados, é apenas orar. Quanto a nós, meus amados, endireitemos as nossas veredas e demos glórias a Deus quando o nosso Rei chegar em glória para nos resgatar. Ele vem para nos levar para o lugar de onde o pecado nos tirou, de onde nunca deveríamos ter saído. É mais uma das faces do nosso Deus de amor se manifestando entre nós, a sua misericórdia. Que mérito, meus amados, teríamos nós para estar no céu? Para estarmos juntos de Jesus? Com todos os erros que sempre cometemos? Nenhum. Na verdade, nenhum. Só mereceríamos castigo. Mas glórias a Deus, nós temos um Deus de misericórdia. Então esperemos alegremente, pacientemente, pelo dia do Senhor. A seara já está praticamente pronta para a colheita. E multidões se encontram no vale da decisão. O Senhor irá bramar desde Sião, e toda a terra ouvirá a sua voz. O nosso Deus será sempre um refúgio seguro para os que o amam. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Judas 1, 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois, Joel 3, 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor.
E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Não é o fim, meus irmãos, o afirmamos mais uma vez, mas bem que poderia ser o fim. O fim de todo o mal que há no mundo. Oremos ao Senhor para que este tempo, meus irmãos, seja um divisor de águas, que seja assim o fim de toda afronta ao Senhor, e que o mundo se conscientize de que verdadeiramente existe um Deus acima de tudo que há, e que ninguém pode desafiar o Deus Criador, o Deus poderoso, porque ninguém neste mundo está nem mesmo à altura dos pés do nosso Senhor Jesus. Que seja o fim, meus irmãos, do desamor, da violência, da corrupção, da opressão, do ódio, da inveja, da altivez das pessoas. Que haja mais fidelidade e mais amor ao nosso Deus. Amor acima de tudo, meus irmãos. Para esse Deus que tudo faz por nós por amor. Que haja mais amor e perdão entre as pessoas, entre os irmãos, mais respeito, mais conhecimento de Deus, mais compreensão das vontades de Deus. Que seja o fim, meus irmãos, de todo e qualquer vestígio de idolatria no nosso meio, e que Jesus, o único Deus verdadeiro, seja efetivamente o único Senhor absoluto das nossas vidas. Que seja o fim, Senhor, das guerras doutrinárias entre o seu povo, porque a sua palavra é única. Que seja, afinal, o fim da lei de Moisés, esse regime doutrinário que nunca foi destinado a nós, gentios, mas que a grande maioria dos irmãos segue impondo aos seus fiéis, com ordenações e proibições que nem mesmo eles conseguem cumprir. Que o Senhor derrame em abundância da sua graça e da sua paz entre o seu povo, e que haja entre nós mais interesse, mais determinação em servir ao Senhor, cumprir com seus mandamentos e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta clicar se você estiver em um computador, ou tocar se você estiver em um celular ou tablet, na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal, fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta clicar ou tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça isso, meu amado, e fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Honras e glórias e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus.
Amém.